Vamos lá, pessoal, iniciar de fato o nosso treinamento. Então aqui, né, para que a gente consiga já entender todo o processo que vai ser trabalhado daqui para frente, é extremamente importante que a gente conheça a interface do Cinema 4D e se familiarize com a forma que ele apresenta as coisas para a gente, certo? Primeiramente, né, olhando aqui para o que seria a parte superior do software, nós temos, né, o menu principal, que é comum de vários programas, né, que dependem de uma interface gráfica aqui mais ou menos dessa maneira. Nós vamos encontrar aqui no canto superior esquerdo os controles de fazer e desfazer, né, o undo e o redo, que é comum em vários outros programas. E logo aqui do lado nós temos o que seria a ferramenta de seleção ou as ferramentas de seleção. Aqui no Cinema 4D, ele tem um sistema de organização de ferramentas extremamente semelhante ao que a Adobe faz com as ferramentas dela, onde no momento que você encontra uma pirâmidezinha aqui do lado, uma escadinha e tal, você vai perceber que no momento que você clica e pressiona, ele abre, né, um box aqui, onde ele vai conter as outras ferramentas que pertencem ao mesmo objetivo. Então nós temos aqui o que seria Live Selection, que é a ferramenta básica de seleção. Vocês vão perceber no decorrer do curso como ela realmente funciona e tal, mas é legal vocês já visualizarem ela aqui. E logo aqui abaixo nós temos as outras ferramentas como a Rectangle Selection, a Lasso Selection e a Polygon Selection, que são ferramentas também, cada uma com a sua particularidade, elas também são voltadas para a seleção, beleza? Logo aqui do lado, nós temos as três ferramentas responsáveis em transformação, onde vão ser as ferramentas de movimento, de escala e de rotação, beleza? Então elas, de forma isolada, elas fazem, né, a seleção com a transformação específica. Então eu movo, eu escalono, rotaciono meu elemento. E aqui do lado, né, terminando esse grupo aqui de ferramentas, nós temos um campo que eu acho extremamente interessante que o Cinema 4D destina, que é um campo para as últimas ferramentas ativas. Então ele basicamente vai guardar aqui dentro as ferramentas que eu venho usando no meu projeto, né, na última vez que eu abri meu documento, e aí você consegue estar tendo acesso a elas da maneira mais fácil, até porque você não vai ter somente essas ferramentas que estão aqui visíveis. Existem outras ferramentas que vocês vão perceber. Então, por exemplo, aqui ó, no menu Tools nós temos algumas ferramentas, no menu Mesh nós vamos ter outras ferramentas e assim por diante, e todas elas, no momento que você vai acionando, ele armazena aqui dizendo para você quais as ferramentas você já usou, né, no seu projeto, como se fosse um cache, beleza? Aqui do lado nós temos o que seria o controle de orientações, tá? Você percebe que ele está declarando para mim que nesse momento nós temos o XYZ ativo, ou seja, no momento que eu estou trabalhando com qualquer objeto, eu consigo movimentar, escalonar ou rotacionar o elemento em todos os eixos, em todos os sentidos possíveis. Então, no momento que eu desabilito qualquer um desses, ou dois, ou um, eu estou restringindo o movimento somente em quem está ativo, né? No caso aqui agora eu só deixei o movimento ativo no eixo Z, ou no eixo YZ, ou somente no eixo X, e por aí vai, tá? Ele assume o atalho também aqui, né? Que a gente vai perceber no decorrer do uso deles, os atalhos responsáveis aqui para cada recurso desse, beleza? Então aqui ó, o Y, o X, né, pra gente, e o Z são os atalhos respectivos aí de cada eixo. Logo aqui do lado deles nós temos a orientação, né, de sentido, de coordenada, né, melhor dizendo. Então nós temos a coordenada mundo ou ambiente, ou seja, o objeto respeita o sentido que o ambiente como um todo tem, ou nós temos aqui a coordenada isolada, que é a coordenada do objeto. Isso para quem não tem familiaridade nenhuma com 3D, é o primeiro contato e tal, pode soar um pouco confuso, mas com certeza absoluta no decorrer do seu uso e desse treinamento você vai ter a exemplificação e o entendimento de como está trabalhando com a seleção do mundo ou a seleção do objeto, né? A coordenada do mundo e a coordenada do objeto. Aqui do lado tem o que seria os botões de render, então eu consigo fazer um render na própria viewport, eu tenho um render numa janela separada e eu tenho aqui o botão que vai configurar meu render, dizendo para ele como é que ele vai funcionar em sua saída, como altura, largura, resolução, quais efeitos eu vou aplicar, qual motor de render e assim por diante. Então eu consigo estar trabalhando aqui a partir desses botões. E logo aqui do lado
nós temos aqui o que seria os botões voltados para a criação. Então eu trabalho aqui com os polígonos, né, as formas básicas, eu tenho a opção de trabalhar com linhas, né, os splines, modificadores e assim por diante, a opção de trabalhar com luz, trabalhar com câmera, tá? E por aí vai. Então assim, todos esses elementos que estão dispostos aí em cima são chamados de ferramentas principais, tá? São aquelas que em todo projeto você vai acabar usando pelo menos uma, duas delas e com certeza vai fazer parte do seu workflow, beleza? Aqui do lado direito, né, de quem está observando, nós temos dois campos extremamente importantes, que são o campo responsável em estar listando para você os objetos e os modificadores trabalhados no projeto, e aqui abaixo eu tenho os atributos de cada elemento selecionado ou ferramenta ativa. Então você percebe que nesse momento eu estou com a ferramenta Scale ativa. Então aqui os atributos relacionados a ela são declarados aqui para a gente tranquilamente. Se eu vim mudo de uma ferramenta para outra, então eu estou com Scale, eu vim aqui para a ferramenta Move Tool. Então eu selecionei a Move Tool, eu tenho aqui o que seria as propriedades dela também declaradas. Então eu posso também vir aqui para a seleção, lá Live Selection, as propriedades também são relatadas e assim sucessivamente, ok? E aqui em cima, como eu falei, no momento que eu tenho um objeto, então, por exemplo, eu vou criar aqui pra gente um cubo, dê um clique, esse cubo já está ativo. Você percebe que o cubo é listado aqui pra gente, tranquilamente, e logo abaixo eu tenho os atributos relacionados a ele. Então, também é uma forma de você já começar a perceber como funciona a edição desse elemento, beleza? Então, é isso. Pegando a interface aos poucos, entendemos aqui mais ou menos como é que funciona, né, a logística das ferramentas principais, logo aqui em cima, e o que seria um pouco, né, o início do gerenciamento de objetos e o gerenciamento de atributos. No próximo vídeo a gente vai detalhar um pouco mais essa questão de objeto e atributo para ficar fácil o entendimento para vocês, beleza? Então, até o próximo vídeo.